Olá a todos, o meu nome é Isabel Reis e sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast dos alumni de Engenharia e Gestão Industrial Ninguém é quem queria ser. Aqui pretendemos dar voz a diferentes profissionais com percursos notáveis e fora de comum para partilharem a sua história e as escolhas que os trouxeram onde estão hoje. Isto num tom informal, de alumni para alumni. A minha convidada de hoje é Mafalda Pereira. A Mafalda tem 29 anos e é natural de Guimarães. Ela entrou para a MEG em 2010 e concluiu o curso em 2015, tendo feito Erasmus em Milão em 2013. Atualmente é consultora tecnológica na Accenture e terminou este ano o mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Mafalda é ainda voluntária no Corpo Nacional de Escutas desde 2014 e representou Portugal na Conferência Mundial de Voluntariado na Rússia. Mafalda, bem-vinda, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o meu convite e antes de mais, parabéns, porque sei que casaste há 2 meses e esse bronze mesmo eu que seja da lua de mel. Obrigada, eu fiz este convite porque acho que tu e eu somos um bom exemplo de quão diverso é este curso. Obviamente eu também queria ser a primeira a entrevistar uma mulher na engenharia. Mas tu entraste um ano depois de mim, nós fizemos exatamente o mesmo curso, fizemos Erasmus no mesmo ano, no mesmo sítio, e no entanto acabamos em sítios completamente diferentes. Eu faço a tradicional gestão de produção na fábrica, a shop floor, e tu, segundo sei, tens feito algo bastante diferente, que é isso que vamos explorar hoje aqui um bocadinho. Antes de mais, tenho de perguntar a nossa pergunta da praxe, primeira pergunta, que é, Mafaldinha, quando eras pequena, o que querias ser quando fosses grande? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Realmente já privo contigo, portanto, é um gosto e um prazer novamente. Então, a Mafaldinha passou pelo processo na prática de ter 2 opções na infância. E, primeiramente, eu queria ser educadora de infância e eu acho que tinha a ver com a empatia com os professores na altura e com o facto de ver o dia-a-dia deles e de sentir, apesar de eu estar do outro lado, mas gostava e realmente via e pensava que eu gostava de ser assim. Depois, num outro momento, pretendia ser pediatra. Portanto, na prática, o ponto de ligação acaba por ser a questão das crianças, não é? E dos jovens, portanto, independentemente no momento ser um bocado mais relacionado com o ensino e depois com a parte da medicina. Mas acho que estes foram os 2 grandes desejos da altura de criança. Muito bem, e no entanto acabaste como engenheira de gestão industrial. E como é que isso aconteceu? Já conhecias o curso? O curso era relativamente recente, nessa altura, conhecias alguém que já o tinha feito? Que expectativas é que tinhas? Como é que foste lá parar? Olha, não, na verdade ele era um bocadinho novidade, nós acabámos por ser ali um bocadinho dos primeiros a estar a ingressar no curso naquele que foi o foco, ou aqueles anos em que realmente o curso teve ali um bocadinho mais de enfoque. E não era de toda a minha opção, nem nunca foi, não fui a pessoa que eu queria ser engenheira, ou seja, depois desta questão de infância, mas eu queria ser engenheira e qual é que vai ser a MEG. Não foi, ou seja, eu apercebi-me disto na prática quando tive de tomar a decisão de me inscrever realmente. Ou seja, eu não tinha como objetivo, sempre fiz na prática o meu percurso até ao 12º sem ter a certeza do que é que queria, apenas estava certa de que quanto melhor fosse, menos limitada estava naquilo depois que seria a minha escolha. E depois naquilo que, na prática, no momento de tomar a decisão, a análise sobre a saída profissional do curso, o facto de ser um curso inovador, ou seja, naquele momento, e que se percebia que teria potencial, e principalmente a minha maior orientação na prática foram os meus irmãos. Nós somos 4, portanto eu sou a mais nova de 4 filhos, mas temos muita diferença de idades, portanto sou mesmo a caçuela da casa. E ter 3 irmãos graduados depois tem um peso muito preponderante naquilo que é a análise, na medida em que eles já têm uma perspectiva de trabalho no momento. Claro. E algum dos teus irmãos é engenheiro? Não se pode dizer que nenhum deles é engenheiro, mas estão muito relacionados até com algumas das coisas que eu faço atualmente. Portanto, não de engenheiro de designação, mas Muito bem. E então, em MEG, qual foi a disciplina que mais gostaste e a que menos gostaste? Olha, isto fica assim um bocadinho difícil, não é? Que nós nunca queremos dizer o que é que não gostamos. Mas eu até acho que no meu caso é bastante caricato, porque olha, em termos do que mais gostei,
Na prática eu acho que recordo coisas mais relacionadas com sociologia, tipo direito das organizações, ética profissional, que até foi algo que tive em Erasmus, e se calhar a vertente da gestão da qualidade, onde depois até foi onde defendia e onde elaborei a minha tese. Quanto ao que menos gostei, eu acho que se tivesse de dizer, eu ia para tudo que era relacionado com programação, tecnologia de base de dados e de sistema de informação para a produção, o que na prática até é super interessante, porque atualmente sou consultora tecnológica, não é? Pois, é engraçado, não é? Um bocado irónico. Sim. Pronto, mas aí já vejo um bocado de recursos humanos, não é? Falas aí organização da sociologia das organizações e etc. Sim. Mas já lá vamos. Então, o que é que dirias no teu percurso inteiro, nos 5 anos de curso na Universidade do Minho, a fazer engenharia? Atenção, que depois voltaste. Qual foi, assim, o momento mais marcante? Olha, eu não sei se consigo assim dizer um momento específico. Na prática, a principal coisa, portanto, eu sou grata por todas as pessoas que me passaram pelo percurso, independentemente de serem professores ou colegas. Na prática, ou seja, as vivências e as experiências universitárias que acabei por ter acabam por ser, sem dúvida, uma grande descoberta, não é? E é um ponto de crescimento na prática social que te impacta. E aliado a isto, eu diria que também o momento de Erasmus, porque eu sou natural de Guimarães e vivi com os meus pais durante o meu percurso académico, pelo que, na verdade, a experiência de viver fora, portanto, é a minha primeira prova de fogo para aquilo que é sair da minha zona de conforto, pronto, ter ali uma língua diferente, uma cultura minimamente parecida, mas que acabas por ter aquela necessidade de desenrasque total. E eu, na prática, sempre achei que fui uma aluna equilibrada, ou seja, eu vivi tudo o que tinha para viver e senti que aproveitei as experiências ao máximo, vivi intensamente e sentia que fazia uma vida académica ativa, portanto, sentia-me parte. Se pensar um bocadinho do ponto de vista pronto, dos professores, pronto, eu diria que uma das pessoas que saliento claramente seria o professor doutor Paulo Sampaio, porque para além de ter sido meu orientador na tese, considero um exemplo, sabes, de dedicação, de proximidade aos alunos e de humanismo no seu total sentido. E então acho que foi uma boa passagem pelo meu percurso. Sim, ele é o nosso guru aqui dos alumni também. Pronto, acho que sim. Obrigada pela tua experiência. Ainda no curso, obviamente que tu eras de Guimarães, por exemplo, para mim foi completamente diferente, eu fui, não conhecia ninguém, etc. O facto de teres assim para a engenharia, na altura já sabias, no teu ano já era meio-meio, mas sempre se assustou o facto de ir para um curso de engenharia, assim, um curso novo, obviamente que na maioria era mais homens que mulheres. O que é que pensaste? Qual era a tua expectativa, assim, antes de entrar para o curso? O que é que estavas à espera de aprender? Olha, nunca tive muito esta questão de ser mais um curso de homens. Na verdade, quando eu entrei já era, como dizes, um meio-meio. Portanto, depois já vi o nosso curso assim, não comparando com eletrónica ou com civil, não é? Que na altura, quando entrei aí, sim, vi uma discrepância muito grande. Mas no nosso caso, não. E depois, de todo, quer ao longo do percurso académico, quer depois profissionalmente, senti algum tipo aqui de distinção em termos de género. Portanto, de todo. E também não era algo que realmente me assustava. Eu acho que tinha só os medos habituais de, provavelmente, das disciplinas que menos gostava, ou que menos, se calhar, sentia interesse, que depois também disputava ali menos interesse também para estudar e para avançar. Não é? Ter uma sala cheia de pessoas a fazer exames de eletromagnetismo não é propriamente... Acho que todos passamos por isso. Exato, mas acho que toda a gente percebe, é mesmo isso. Mas de resto acho que nunca senti aqui, nem depois profissionalmente, portanto também nunca senti essa diferença. Ok, então e tu acabaste o mestrado, ou melhor, fizeste a tese em qualidade, não é? Sim. E fizeste estágio, onde é que fizeste o estágio? Fiz estágio na Torre Restir, portanto na Transportadora em Braga, sim. Então, quando acabaste o curso, o teu objetivo era o que é que tinhas em mente? Era a qualidade, logística, era o quê? Olha, foi interessante porque na verdade, portanto eu estagiei no meu 5º ano, mas à medida que estava a estagiar, eu diria que ali cerca no último ano, nos últimos 2 até diria,
eu já andava à procura de algumas oportunidades diferentes daquilo que era o habitual para mim agir. Nós já temos aquilo que são os protocolos e as parcerias normais e na prática são sempre muito direcionadas e focadas para aquilo que é a essência do curso, portanto a parte da produção, a parte mais, não é, industrial propriamente dita. E uma das coisas que eu ia à procura era de algo que fosse um bocadinho diferente, portanto sempre tive a intenção de tentar procurar, ainda que na área da gestão, algo mais relacionado e sempre procurando ali uma que fosse uma daquelas Big Four, uma grande consultora, alguma coisa que fosse ali de diferente. E na altura ainda procurei, mas depois não foi possível realizar estágios, portanto era um momento um bocadinho diferente e agora até já é muito mais aberto e já existem muito mais comum e muito mais parcerias e na altura já estava a fazer caminho nesse sentido. Então depois acabei por estagiar na área da qualidade, que era uma das áreas que realmente mais gostava e mal terminei, portanto acabei por concorrer a uma das consultoras e foi aí que migrei para Lisboa, né? E comecei o percurso aí. Muito bem. Não, acho que isso é interessante, realmente, no nosso, acho que agora, já pelo que eu vejo, e já tenho falado com as pessoas mais novas, etc., agora é muito mais abrangente, mas na nossa altura era, saías e muita gente ia parar à Bosch ou IKEA, eu também fui parar à indústria, era muito ter sido para a indústria, e agora é engraçado que já é muito mais aberto, ou seja, já não estamos tão direcionados na saída. Acho que tu nesse aspecto foste pioneira, mas agora, depois de ti, já há muito mais gente a fazer o mesmo. O que é bastante engraçado, a evolução no curso, não é? Ok, pronto, vamos falar agora um bocadinho de como é que tu estás atualmente. Ou seja, queres explicar um bocado o que é que tu fazes agora como consultora tecnológica? Claro que sim. Então, na prática, eu sou consultora tecnológica e já estava, portanto, estive sempre na mesma empresa, portanto, entrei na Accenture há cerca de 6 anos atrás e permaneci até agora. E na prática, estou na mesma direcionada para a gestão de recursos humanos. A minha ferramenta de trabalho, digamos assim, acaba por ser uma tecnologia que é SAP SuccessFactors, que na prática acaba por ser uma ferramenta de gestão de capital humano, como se estivesses na prática a fazer, em termos online, aquilo que são os processos de gestão de recursos humanos, como recrutamento, avaliação e dar feedback aos colaboradores, a questão mesmo da questão da compensação e dos benefícios salariais. Consegues fazer também uma gestão de talentos, consegues dar soluções para melhorar este tipo de processos que habitualmente estamos um bocadinho mais habituados a ver a questão do não tecnológico e da gestão de recursos humanos propriamente dita. Sabes que é engraçado que eu vi no teu currículo, não é? Quando me enviaste também o teu brief, e SAP SuccessFactors, eu acho que tenho a app no telemóvel, na Coca-Cola, e basicamente o que eu uso mais é para marcar férias, ou a minha equipa pede pedidos de férias, depois eu consigo ver se eles estão todos de férias ao mesmo tempo, ou se mais alguém está de férias ao mesmo tempo, aceito ou não aceito, consigo ver se o meu chefe está de férias ou se os outros que trabalham comigo, os meus peers, também são de férias, eu posso marcar férias. Depois temos uma performance, uma app para dar feedback, muito bem feito, ou tens que melhorar isto, etc. Não fazia ideia que estás envolvido. Eu já estive envolvida em SAP, implementei SAP já 3 vezes e nunca foi ligado à parte dos recursos humanos, obviamente, foi gestão de produção e o SAP é um bicho de 7 cabeças. É um mundo. É algo que supostamente aposto que agora falam imenso durante o curso, mas eu pelo menos no meu ano, quando fiz o curso, nunca ninguém me falou assim muito em SAP, mas sem dúvida que está em todo o lado. Acho que todas as empresas, de uma forma ou de outra, acabam por usar SAP. Se não é o módulo de recursos humanos, é o módulo da produção ou financeiro, que basicamente incorporam tudo. Acho que é engraçado. Mas como é que chegaste? Começaste logo na parte de recursos humanos? Ou foi depois? Como é que chegaste lá? Não, porque na prática, imagina, isto está relacionado com recursos humanos, mas não é gestão de recursos humanos pura e dura, é mesmo tecnologia propriamente dita. Sim. Então, quando nós dizemos que este sentido lato de gestão de recursos humanos acaba por ser sempre aplicado àquilo que é a tecnologia em si. E na prática, quando comecei na Accenture, o meu estágio propriamente dito foi na área da banca. Só depois é que iniciei nesta área de capital humano e na prática, eu quando cheguei ao meu 5º ano de MIEG, eu já sentia aquela necessidade de finalizar, sabes, de experienciar aquilo que era o mundo profissional, tinha curiosidade e queria começar.
acabava por sentir um bocadinho que o meu percurso académico propriamente dito estava ali, estava a chegar à fase de terminar e realmente querer avançar. E então depois, em termos profissionais, começando na Accenture em Lisboa, acabei por nunca pensar de todo em voltar a investir em formação, em voltar a estudar, a não ser a formação relacionada com o meu desenvolvimento normal de carreira dentro da empresa. Sim. Depois ali de 3 anos a viver em Lisboa, a Accenture abre uma filial cá em Braga, abrindo esta área, especificamente nesta área de tecnologia, e quando abriu aqui, eu esperei um pouco e decidi vir para o Norte, que na prática já era um objetivo meu, quer fosse a curto ou a longo prazo, ou seja, não sabendo ainda muito bem, nunca foi minha intenção se calhar permanecer, mas tentar depois dar aqui a volta até ao Norte. E nessa altura foi quando senti que, estando em Braga, conseguindo na mesma dar saída àquilo que eram os meus projetos extra-trabalho, porque tinha bastante e já em Lisboa tinha, mas na prática aqui tinha outro tipo de acompanhamento e outro tipo de facilidade de gerir que em Lisboa não tinha, decidi que era a altura de apostar. E depois imagina, quando decidi apostar que queria voltar a estudar e desenvolver competências em algo diferente, mas não sabia em quê. Então, quando comecei a ver, na prática tinha certeza de duas coisas. A primeira, que queria garantir a continuidade do progresso na carreira, portanto, não fazia todo sentido, ou seja, era uma coisa que ia ser partilhada, portanto, iria estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E depois, na prática, queria algo que, para além de contribuir para aquilo que era o meu progresso profissional e na continuidade da área que estou, conseguir também desenvolver o âmbito pessoal. E juntando tudo isto, foi aí que percebi que, tendo em conta que estava no Norte, tendo em conta que queria fazer, compatibilizar quer o profissional, quer o estudo, tendo em conta que na prática queria garantir que aliava desenvolvimento pessoal e profissional, acabei por achar que gestão de recursos humanos era o curso. E e admito que realmente foi uma excelente opção. E foi uma reviravolta. Em termos de carreira, não, acho que sim, apostaste tu, fizeste muito bem, e é sempre bom, imagino eu, estar de volta a casa, eu também acho que não tão cedo, mas também é o meu objetivo, acho que é sempre bom. E então, fala-nos um bocado o que é que foi o mestrado, o que é que consiste o mestrado em gestão de recursos humanos, o que é que aprendeste. Agora, como é que interligas estas duas coisas? Como é que NIEGI se aplica ao que tu estás a fazer e à gestão de recursos humanos? Olha, em termos do curso e da questão de adequar aqui e de gerir, foi muito interessante, foi um voltar à casa-mãe, foi muito bom porque foi voltar à Universidade do Minho, o que é já por si só uma excelente casa, mas na verdade foi muito bom porque acabei por sentir que o momento em que voltei, eu já trazia uma bagagem muito diferente daquela que, parecendo que não, foi só há 5 anos atrás, não é? Não era suposta, a mochila realmente estava muito mais cheia, mas quer a mochila, quer a tua perspectiva enquanto aluna, quer a tua experiência já profissional, tudo isto fez muita diferença naquilo que foi o meu percurso depois em gestão de recursos humanos. Até que na prática, não é que não o tenha feito ao longo de NIEGI, porque também o fiz, aliás, eu e tu, creio que partilhamos na mesma o cargo de delegadas e que tivemos algum tipo de parte ativa, mas na verdade agora, por exemplo, enquanto participante, enquanto aluna de gestão de recursos humanos, fui não só delegada, mas estive no Conselho Pedagógico, estive no Senado Académico, portanto tinha ali uma perspectiva um bocadinho diferente. Da mesma forma que o próprio curso em si também tinha muito mais trabalhadores estudantes, porque por exemplo, NIEGI tinha na altura que nós frequentámos, tínhamos muito poucos. Pois, sim, não era muito comum. Até porque são 5 anos, não é? Era um mestrado integrado. Em gestão de recursos humanos eram 2, um deles era letivo totalmente e o outro não, era a parte de dissertação, se assim optasses. Até que eu nem queria, quando decidi investir, sendo que o meu objetivo era a formação e desenvolvimento propriamente dito, eu nem queria tese, nem dissertação, não queria optar por nada. Fizeste segunda tese? Pois, é mestrado. Ai, corajosa. Podias ter ficado apenas com o primeiro ano, apesar de atualmente... Ficavas com a descartação, não é? Uma coisa sim. E depois na altura não pretendia realmente,
E depois, foi uma série de fatores, foi um conjunto de realmente querer acabar e ficar com a segunda graduação, foi incentivo muito por parte dos professores também, foi ali um aliar de coisas que depois me fez realmente dar continuidade. E na prática acaba sempre por ter ligação com aquilo que era a minha EG, até que tens algumas coisas que acabam por se tocar, mais ou menos desenvolvidas, com uma ou outra abordagem. Claro que o contexto acaba por ser diferente, enquanto MIEGI temos sempre a questão muito mais direcionada para a produção, ainda que mencionemos a parte de recursos humanos, não é esse propriamente o foco, não é? Claro que a produtividade... Pronto. E na prática, na gestão de recursos humanos, acaba por na mesma ter de se tocar naquilo que é, e o objetivo acaba por ser sempre também à volta daquilo que é o negócio propriamente dito. A diferença aqui é que quando se tem a gestão de recursos humanos, o foco são realmente as pessoas, não é? E a forma como se gerem as pessoas para se conseguir atingir os objetivos, quer pessoais, quer da empresa enquanto organização propriamente dita. Portanto, acaba sempre na mesma por tocar, e aquilo que eu senti era que a bagagem que já tinha de MIEGI, o facto de MIEGI de eu não ter enveredado propriamente por uma área mais produtiva e industrial, não implica que eu não tenha utilizado aquilo que foi o conhecimento, até porque defendo que hoje em dia eu sinto muito que uma graduação, um momento em que um aluno está a fazer o primeiro momento de graduação, acaba por ter um desenvolvimento de soft skills, se calhar muito maior do que aquilo que é propriamente o conteúdo do curso, porque na prática, vejamos, qualquer empresa que realmente hoje em dia tenha uma seleção, um recrutamento de colaboradores que seja muito abrangente, faz perceber que na prática já não se procuram pessoas que se calhar tenham um conhecimento específico, técnico, porque esse conhecimento há de ser possível e passível de se adquirir, enquanto a questão do soft skill e toda aquela experiência que se tem, independentemente de qual o curso que seja, faz depois toda a diferença também naquilo que é a personalidade e a questão da identidade profissional da pessoa. Não, isso eu acho que é muito interessante o que disseste. Acho que primeiro é outra maturidade, não é? Quando a pessoa vai tirar um curso, tem menos distrações, é completamente diferente da pessoa ir tirar o curso com 18 anos e está tudo a passar-se, a praxe, etc. Ou depois a ter experiência profissional e fazer isso mesmo por si própria, não é? Por não influência de ninguém, não é só para tirar um curso, é mesmo está a abdicar de outras coisas, do tempo pessoal, para tirar uma segunda formação. Por isso, obviamente, que acho que o nível de maturidade é superior. Acho que é bastante interessante que tenhas, que a maior parte das pessoas que fizeram mestrado contigo também não fossem estudantes, porque é ótimo para networking, imagino eu, não é? Conhecer pessoas que estão mais ou menos na mesma área que tu, ou que têm os mesmos objetivos, discutir também experiências profissionais, acho isso super interessante. Mas agora o que é que tu estás a pensar, assim, de futuro? Queres continuar mais na parte de software ligada aos recursos humanos? Queres mesmo trabalhar em recursos humanos e recrutamento e gerir pessoas, ou aumentar a produtividade, a desenvolvimento também, não é? Que há muito parte de L&D, muito, como é que se diz em português? Da parte de desenvolvimento, não é? De competências, como tu disseste, parte técnica, etc. O que é que tens em mente? Olha, na verdade eu acho que aquilo que tu fazes quando tiras um segundo curso, ou quando apostas, independentemente de ser um mestrado, de ser outra licenciatura ou até um doutoramento, aquilo que faz é com que tu abras uma janela, não é? Ou seja, tens uma porta que já vais estando, não é? E na prática estás minimamente confortável. Aquilo que fazes ao ingressar, independentemente daquilo que seja o curso, é abrir aqui uma janela. E na prática eu acabo por sentir que eu no meu dia-a-dia já faço gestão de recursos humanos, ainda que eu não tenha a categoria de ser uma gestora de recursos humanos propriamente dita, mas a verdade é que à medida que se vai evoluindo na carreira, à medida que já vais gerindo equipas, à medida que o teu contacto, não é? O contacto diariamente com o cliente, toda esta gestão que se faz acaba por ser aqui intrínseca, e ainda que não se diga, olha, a gestão de recursos humanos, eu sou gestora de recursos humanos, consigo aplicar aquilo que são os conceitos e aquilo que é a gestão propriamente dita no seu sentido global. Se me vejo no futuro, sim, acredito que possa passar por aí, apesar de em qualquer lugar, eu acredito que vai ser sempre necessário fazer gestão de recursos humanos. A partir do momento em que o intuito é progredir na carreira, é realmente ter aqui um mínimo de ambição, uma ambição positiva e saudável, eu acredito que isto vai ser sempre necessário. Não, mas a chave da produtividade está nas pessoas, e sem dúvida. Acho que se calhar não tivemos assim tanto ênfase durante o curso nisso, acho que não apostamos, mas eu que estou a gerir pessoas há 3 anos,
é puramente, o que eu faço, eu sou gestora industrial e é puramente gerir equipas e gerir pessoas e mexer com motivações e arranjar forma de aumentar a produtividade através das pessoas, não é? Porque as máquinas, a não ser que sejam robôs, e mesmo aí nem sempre funciona, está muito na parte de querer fazer mais e estar sempre a querer aprender e a pessoa desenvolver-se, não é? E a dar essa oportunidade. É mesmo isso. Agora, não sei se queres partilhar mais alguma coisa connosco, antes de eu te fazer a nossa última pergunta. Não, olha, acho que não. Na Não? verdade, estamos disponível também para responder ao que necessitarem depois, mas creio que não. Não, acho que já chegamos a duas boas dicas, que é mais foco em me agir em gestão de pessoas, não é? Porque no fundo é gestão industrial, por isso vai sempre gerir pessoas, e a segunda é em SAP, que eu acho que qualquer pessoa que tenha SAP no currículo é sempre vantajoso. Estamos na área da tecnologia, não é? Exatamente, ainda por cima temos experts na comunidade alumni que podem ajudar os atuais alunos a desenvolver, por isso acho que sim, acho que isso era muito importante. A minha última pergunta, e não te vou perguntar o que é que os teus olhos dizem. Mafalda, és quem querias ser? Olha, sem dúvida, eu sou quem queria ser. Ainda que isto na prática dê abertura para complementar e que na prática quero ser mais e dar mais, ou seja, neste sentido de continuidade, de progresso, daquela ambição que te estava a partilhar positiva, de ter aqueles desafios constantes e na prática a cada dia aquela questão de uma nova realidade que se pode adivinhar. Ainda assim eu acredito que ao longo do tempo acabei por fazer aquilo que eu considero um percurso adequado, ou seja, aproveitado ao máximo, com aquele sentido de compromisso e de valorização. Então, eu sinto que, pronto, tenho que, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, essencialmente, são aquele pilar base, e que na prática contribuíram para aquilo que é a minha personalidade, não é? E que no fim de tudo, o contexto em que vivemos, estas experiências pelo qual passamos, os amigos que formamos e a forma como tudo isto vai influenciar, a forma como tu vês e encaras o mundo, fez de mim a Mafalda que sou hoje. E, acima de tudo, a Mafalda feliz, ou seja, feliz consigo mesma, feliz com as opções que tomou e com a consciência de que quero ser sempre mais, quero dar sempre mais e continuar sempre a desafiar-me, mas por isso eu sou feliz, mas no futuro acredito que vou ser ainda mais feliz e que de acordo com aquilo que ousei ser sempre. Muito bem, duplamente mestre e realizada. Pronto, e assim termina mais um episódio de Ninguém é Quem Queria Ser. Muito obrigada, Mafalda, pelo tempo que nos dispensaste e desejo-te o maior sucesso na tua carreira, quer seja em gestão industrial ou em gestão de recursos humanos. Quanto aos nossos ouvintes, para o próximo mês temos mais, por isso não percam o próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Mafalda. Obrigada.